Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. No vídeo de hoje, vamos acompanhar o reencontro de Alana Figueira e Henrique Valente. Dois ex-amantes separados pela dor, traição e um amor perdido. Após 7 anos, o destino os coloca frente a frente em um projeto profissional. Mas será que é possível reconstruir algo depois de tanta dor e ressentimento? Prepare-se para viver um conto de perdão, onde o ódio se mistura com o desejo. E o amor ainda pode encontrar um caminho para recomeçar. Se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O café esfriava na mesa enquanto Alana Figueira observava a tela do computador, com uma expressão que mesclava incredulidade e um aperto no peito que ela preferia não nomear. O e-mail da sua chefe era claro. O novo projeto da empresa seria desenvolvido em parceria com a Valente Empreendimentos. Aquele sobrenome fazia suas mãos tremerem involuntariamente, como se 7 anos não tivessem passado desde a última vez que o pronunciara. Henrique Valente, o homem que a deixara no altar vestida de noiva, diante de 200 convidados e com o coração estilhaçado em 1000 pedaços. O homem que transformara o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida em uma cicatriz que ainda latejava sempre que permitia que as lembranças a visitassem. Alana fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o familiar nó na garganta que sempre surgia quando o passado insistia em bater à sua porta. Aos 30 anos, ela havia construído uma carreira sólida como arquiteta, ganhando reconhecimento por projetos inovadores e por sua capacidade de transformar espaços vazios em lugares que contavam histórias. Mas havia uma história que ela jamais conseguira reescrever, a sua própria. "Você está bem?" A voz de Lúcia a trouxe de volta ao presente. Sua melhor amiga e sócia se aproximou da mesa com 2 xícaras de café fresco, substituindo a que havia esfriado. "Não", Alana respondeu com honestidade brutal que só reservava para Lúcia. "O novo projeto é com a empresa dele." Lúcia não precisou perguntar de quem se tratava. Nos 7 anos de amizade que se seguiram ao casamento cancelado, o nome Henrique havia se tornado uma palavra proibida. Uma ferida que Alana preferia manter coberta por camadas de trabalho, sucesso e relacionamentos superficiais que nunca duravam mais que alguns meses. "Talvez seja a hora de enfrentar isso de uma vez por todas", Lúcia sugeriu gentilmente, sabendo que pisava em terreno minado. "Você não pode fugir dele para sempre, especialmente se trabalham no mesmo meio." "Posso sim", Alana retrucou, mas sua voz soou menos convincente do que gostaria. "Posso transferir o projeto para outro arquiteto e confirmar para ele e para você mesma que ainda tem poder sobre você depois de todos esses anos." Lúcia arqueou uma sobrancelha. A Alana que eu conheço jamais recuaria diante de um desafio profissional por causa de um homem. As palavras de Lúcia ecoaram na mente de Alana durante todo o fim de semana. Ela passou os 2 dias alternando entre a determinação de enfrentar a situação com profissionalismo e o desejo de fugir para um lugar onde nunca mais tivesse que ouvir aquele nome. Mas na segunda-feira de manhã, quando se vestiu com seu tailleur azul marinho mais imponente e aplicou uma camada extra de batom vermelho como armadura, Alana sabia que não fugiria. Não desta vez. O edifício da Valente Empreendimentos ficava no coração da cidade. Uma torre de vidro e aço que refletia o céu cinzento da manhã. Alana observou o reflexo de si mesma nas portas giratórias e se perguntou se Henrique também havia mudado nos últimos 7 anos. Se ele ainda tinha aqueles olhos castanhos que costumavam fazê-la sentir como se fosse a única mulher no mundo, ou se o tempo havia apagado aquela intensidade que um dia a fez acreditar em finais felizes. A recepção era elegante e moderna, toda em tons de branco e madeira clara. Alana anunciou sua chegada e tentou ignorar o fato de que suas palmas estavam úmidas e seu coração batia em um ritmo descompassado. 7 anos. Ela era uma mulher diferente agora, mais forte, mais experiente, mais ciente de que contos de fadas não existiam. Senhorita Figueira, uma secretária de aparência impecável, se aproximou. "O senhor Valente a aguarda na sala de reuniões."
Cada passo pelo corredor parecia ecoar como um tambor anunciando uma batalha. Alana manteve a postura ereta, o queixo erguido, lembrando-se de todas as apresentações importantes que havia feito, todos os clientes difíceis que havia conquistado. Isso não era diferente. Era apenas mais um cliente, apenas mais um projeto. A porta da sala de reuniões se abriu e o tempo pareceu congelar. Henrique estava de costas, observando a cidade através da parede de vidro. Mesmo sem ver seu rosto, Alana o reconheceu instantaneamente. A forma como seus ombros se encurvavam ligeiramente quando estava pensativo, a maneira como passava a mão pelos cabelos quando estava nervoso. Um gesto que ele estava fazendo naquele exato momento. Quando ele se virou, os olhos de ambos se encontraram, e Alana sentiu como se um raio a atravessasse. Henrique havia mudado, sim. Estava mais maduro. Algumas linhas de expressão marcavam o canto dos seus olhos, e havia uma seriedade em seu rosto que não existia antes. Mas aqueles olhos continuavam sendo capazes de desarmar todas as suas defesas com um único olhar. Alana. Ele disse seu nome como uma oração, como se testasse o gosto da palavra em seus lábios, depois de anos de silêncio. Senhor Valente, ela respondeu formalmente, estendendo a mão para um cumprimento profissional. Era uma armadura transparente, e ambos sabiam disso. Quando as mãos se tocaram, uma corrente elétrica percorreu o braço de Alana. Henrique segurou sua mão por um segundo a mais do que seria apropriado, e ela teve que fazer um esforço consciente para não puxá-la de volta. Obrigado por aceitar o projeto, Henrique disse, sua voz mais grave do que ela se lembrava. Sei que isso deve ser difícil para você. Isso é apenas trabalho. Alana mentiu com uma facilidade que a surpreendeu. Vamos ao que interessa. Durante a próxima hora, eles discutiram plantas, orçamentos e cronogramas. Alana se forçou a focar nos detalhes técnicos, nas medidas precisas, nos materiais e acabamentos. Mas havia uma tensão no ar que tornava difícil respirar. Uma consciência aguda da presença dele, que a fazia sentir como se estivesse com febre. Henrique tentava manter a conversa profissional, mas seus olhos a estudavam com uma intensidade que a fazia lembrar de como ele costumava olhá-la quando estavam sozinhos, como se tentasse memorizar cada detalhe do seu rosto. Havia algo mais em seu olhar, porém, uma dor, um peso que não existia antes. O projeto deve estar concluído em 6 meses, Alana disse, fechando sua pasta com um movimento brusco. Enviarei o cronograma detalhado até amanhã. Alana, espere! Henrique se levantou quando ela fez menção de sair. Podemos conversar? Só nós dois? Não temos nada para conversar, ela respondeu sem se virar. Algumas coisas são melhor deixadas no passado. Eu discordo. A voz dele soou mais firme. Há coisas que você precisa saber. Sobre aquele dia, Alana se virou então, e Henrique viu uma fúria nos olhos dela que o fez recuar um passo. Era uma raiva controlada, refinada por anos de mágoa e decepção. Sobre aquele dia, ela repetiu, sua voz perigosamente baixa. Sobre o dia em que me deixou esperando no altar como uma idiota? Sobre o dia em que descobri que os votos de amor eterno não significavam nada para você? Não, Henrique. Não há nada que você possa me dizer sobre aquele dia que eu queira ouvir. E com isso, ela saiu da sala, deixando apenas o perfume sutil de jasmim, que ele ainda se lembrava de adorar. Nos dias que se seguiram, Alana se jogou no projeto com uma intensidade quase obsessiva. Chegava ao escritório antes do amanhecer e saía depois do pôr do sol, como se o trabalho pudesse criar uma barreira entre ela e as lembranças que o reencontro havia desenterrado. Mas as reuniões semanais eram inevitáveis, e a cada encontro, a tensão entre eles crescia como uma tempestade se formando no horizonte. Henrique tentava diferentes abordagens. Às vezes era estritamente profissional, discutindo apenas os aspectos técnicos do projeto. Outras vezes tentava inserir comentários pessoais, lembrando de coisas que costumavam gostar juntos, lugares que haviam visitado. Alana respondia a tudo com a mesma cortesia gelada.
como se ele fosse um estranho educado com quem precisava lidar por obrigação. Mas Henrique a conhecia bem demais para não perceber os pequenos sinais. A forma como ela tamborilava os dedos na mesa quando estava nervosa. Como mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Como seus olhos se desviavam sempre que ele a olhava diretamente por muito tempo. Alana podia fingir indiferença, mas ele via as rachaduras na sua armadura. Foi durante a 4ª reunião que tudo mudou. Eles estavam discutindo modificações no projeto quando começou a chover forte lá fora. O vento balançava as janelas da sala de reuniões, e o céu escuro fazia parecer que era noite, mesmo sendo apenas meio da tarde. Alana estava inclinada sobre as plantas, explicando uma alteração na estrutura, quando houve um flash intenso de luz seguido de um estrondo ensurdecedor. O prédio todo mergulhou na escuridão. No silêncio que se seguiu, Alana pôde ouvir apenas sua própria respiração e a chuva batendo contra as janelas. Então, a voz de Henrique cortou a escuridão. "Está tudo bem?" "Sim", ela respondeu, tentando manter a voz firme. "Deve ter sido um raio. O gerador de emergência deve ligar em alguns minutos." Mas os minutos passaram e a energia não voltou. A tempestade parecia estar se intensificando e gradualmente seus olhos se acostumaram à penumbra. Alana conseguia distinguir a silhueta de Henrique do outro lado da mesa, imóvel como uma estátua. "Parece que vamos ficar presos aqui por um tempo", ele disse gentilmente. "Os elevadores não funcionam sem energia e são 20 andares até o térreo." Alana fechou os olhos, sentindo o universo conspirando contra ela. De todas as situações possíveis, ficar presa sozinha com Henrique durante uma tempestade era a que menos desejava enfrentar. "Tenho uma lanterna no meu telefone", ela murmurou, acendendo a luz. O feixe iluminou o rosto dele e ela teve que desviar o olhar rapidamente. "Alana", Henrique disse seu nome com uma suavidade que a fez estremecer. "Por favor, me deixe explicar." "Não." Ela se levantou bruscamente, começando a andar pela sala. "Não vou fazer isso. Não vou ficar aqui ouvindo desculpas ou justificativas." "Não são desculpas." Ele também se levantou, sua voz ganhando uma urgência que ela não esperava. "É a verdade. Uma verdade que você merece conhecer." "A verdade." Alana riu, mas não havia humor algum no som. "A verdade é que você me abandonou. A verdade é que eu estava lá, vestida de branco, acreditando que íamos começar uma vida juntos, e você simplesmente não apareceu. Essa é a única verdade que importa." "Eu estava lá", Henrique disse, e sua voz estava tão baixa que ela quase não ouviu. "Eu estava na igreja." Alana parou de andar, sentindo como se o chão tivesse se movido sob seus pés. "O que você disse?" "Eu estava lá, Alana. Cheguei 1 hora antes da cerimônia. Estava nervoso, ansioso, mas feliz. Mais feliz do que jamais havia sido na minha vida." A luz do telefone de Alana tremulava em suas mãos. "Você está mentindo." "Eduardo estava comigo." Henrique continuou se aproximando devagar. "Ele era meu padrinho, lembra? Nós estávamos no quarto dos noivos quando ele recebeu uma ligação." O nome do Eduardo fez algo se mover na memória de Alana. Eduardo, o melhor amigo de Henrique, que sempre teve uma estranha antipatia por ela. Eduardo, que depois do casamento cancelado nunca mais olhou em seus olhos. "Que ligação?" ela perguntou, embora uma parte dela não quisesse saber a resposta. "Era do hospital", Henrique disse, sua voz carregada de uma dor antiga. "Minha mãe havia sofrido um derrame. Os médicos disseram que ela estava morrendo, que eu tinha no máximo algumas horas." Alana sentiu o ar sair de seus pulmões. Dona Helena, a mãe de Henrique, que sempre a tratara como uma filha. A mulher gentil que havia ajudado a escolher seu vestido de noiva, que sonhava em ter netos para mimar. "Eduardo disse que você entenderia. Que qualquer mulher entenderia que um filho precisa estar ao lado da mãe nos últimos momentos. Ele prometeu que explicaria tudo para você, que cancelaria a cerimônia e explicaria para os convidados. Ele não explicou nada.
Alana sussurrou, lembrando-se vagamente da confusão na igreja, dos murmúrios dos convidados, da humilhação de descobrir que o noivo não viria através de comentários maliciosos. Eu sei disso agora, Henrique disse, sua voz quebrada. Passei 3 dias no hospital. Minha mãe sobreviveu, graças a Deus, mas ficou semanas em recuperação. Quando finalmente consegui ir atrás de você, você havia se mudado. Mudou de cidade, de telefone, bloqueou todos os meus contatos. Alana se sentiu como se estivesse em queda livre. 7 anos. 7 anos de ódio, de mágoa, de noites sem dormir se perguntando o que havia de errado com ela para que ele a abandonasse. 7 anos culpando a si mesma, se perguntando se não havia sido suficiente, se não havia amado o bastante. Por que Eduardo não me contou? Ela perguntou, mas já suspeitava da resposta. Porque ele nunca achou que você fosse boa o suficiente para mim. Henrique admitiu com pesar. Ele achava que você era muito jovem, muito comum para a família Valente. Ele viu uma oportunidade de nos separar e a aproveitou. A raiva que Alana sentiu naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era a raiva fria e controlada que ela cultivara contra Henrique ao longo dos anos. Era uma fúria quente e destrutiva que queimava sua garganta e fazia suas mãos tremerem. 7 anos, ela disse, sua voz saindo como um rugido baixo. 7 anos da minha vida pensando que eu não valia nada. 7 anos acreditando que o amor era uma mentira, que eu era uma idiota por ter acreditado em você. Alana, me perdoe. Henrique tentou se aproximar, mas ela recuou como um animal ferido. Me perdoar? Ela gritou, e sua voz ecoou pela sala escura. Você quer que eu te perdoe? Sabe o que esses 7 anos foram para mim? Eu me fechei para todo mundo. Nunca mais consegui amar ninguém de verdade porque ficava esperando ser abandonada de novo. Construí muros tão altos ao meu redor que nem eu mesma conseguia mais escalar. As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo finalmente vieram. E com elas saiu toda a dor, toda a solidão, toda a raiva que ela havia carregado como pedras no peito. Henrique tentou se aproximar novamente, e desta vez ela não recuou. Deixou que ele a envolvesse em seus braços. Deixou que seu cheiro familiar, ainda o mesmo aftershave amadeirado, a inundasse. Me perdoe, ele repetiu contra seus cabelos. Por favor, me perdoe por não ter lutado mais. Por não ter ido atrás de você com mais força. Por ter deixado que Eduardo decidisse nosso destino. Alana chorou contra o peito dele, anos de dor saindo em soluços que pareciam vir de algum lugar profundo e ferido em sua alma. E Henrique apenas a segurou, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente enquanto sentia o corpo dela tremendo de emoção. Quando ela finalmente se acalmou, eles se separaram lentamente. A tempestade lá fora havia diminuído, e alguns raios de sol começavam a penetrar através das nuvens, criando padrões de luz e sombra na sala. O que fazemos agora? Alana perguntou, sua voz rouca de tanto chorar. Henrique tocou gentilmente o rosto dela, secando as lágrimas que ainda escorriam. Não sei, ele admitiu. Eu sei que te amo. Sempre amei. Estes 7 anos foram um inferno para mim também, sabendo que eu havia perdido a única mulher que já amei de verdade, por causa de mal-entendidos e orgulho. Eu também te amo, Alana sussurrou, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. Odeio que ainda te ame depois de tudo isso. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro como se estivessem se vendo pela primeira vez. Havia tanto tempo perdido entre eles, tantas coisas que precisavam ser ditas, tanto medo de se magoarem novamente. Mas como sabemos que isso vai dar certo? Alana perguntou, sempre prática mesmo em meio ao caos emocional. Como sabemos que não vamos apenas nos machucar de novo? Não sabemos. Henrique respondeu honestamente. Mas eu sei que não quero passar mais 7 anos me perguntando, e se? Não quero chegar aos 40 e descobrir que deixei o amor da minha vida escapar 2 vezes. Antes que Alana pudesse responder, as luzes da sala se acenderam repentinamente.
O elevador voltou a funcionar. O ar-condicionado retomou seu zunido familiar e o mundo real invadiu sua bolha particular novamente. Eles se separaram instintivamente, como se a luz tivesse quebrado um encanto. Alana passou as mãos pelos cabelos tentando se recompor, enquanto Henrique ajeitava a gravata desalinhada. A reunião terminou? Uma secretária apareceu na porta preocupada. Desculpem o transtorno com a falta de energia. Sim, Alana respondeu rapidamente, juntando seus papéis com movimentos mecânicos. Já terminamos por hoje. Ela se dirigiu à porta, mas a voz de Henrique a deteve. Alana, ele disse, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Jantar amanhã, só para conversarmos. Como duas pessoas adultas que têm muito para resolver. Ela se virou para olhá-lo e viu nele não o homem que a havia magoado, mas o menino que conhecera na universidade, que costumava deixar bilhetes românticos em seus livros, que sonhava em construir casas que fossem lares de verdade para as famílias. Tudo bem, ela disse finalmente, mas apenas para conversarmos. Henrique sorriu e foi como se o sol tivesse saído de trás das nuvens. Apenas para conversarmos, ele concordou. Naquela noite, Alana ligou para sua mãe, Dona Teresa, como fazia toda semana. Mas desta vez, a conversa foi diferente. Mãe, ela disse depois de contar sobre o reencontro com Henrique. Como você soube que amava o papai de verdade? Dona Teresa riu do outro lado da linha. Filha, o amor verdadeiro não é algo que você sabe. É algo que você sente no peito, na alma, nos momentos em que nem está pensando nele. Você ama o Henrique? Sim, Alana admitiu. Mesmo depois de tudo. Então pare de pensar tanto e comece a sentir. Dona Teresa aconselhou com a sabedoria de quem havia vivido 50 anos ao lado do mesmo homem. O perdão não é sobre esquecer, é sobre escolher amar mesmo quando dói. O restaurante que Henrique escolheu era pequeno e discreto, longe dos lugares onde poderiam encontrar conhecidos. Alana chegou pontualmente às 8, vestindo um vestido azul que realçava seus olhos e uma ansiedade que ela tentava disfarçar com uma postura confiante. Henrique já estava lá e se levantou quando a viu chegando. Ele parecia nervoso também, o que de alguma forma a tranquilizou. Eles pediram vinho e ficaram em silêncio por alguns minutos, como se nenhum dos dois soubesse por onde começar. Você está bem? Ele perguntou finalmente. Não, Alana respondeu com honestidade. Estou confusa, magoada, com raiva, esperançosa e apavorada ao mesmo tempo. Você? Henrique riu, um som baixo e sem humor. Igualzinho, passei a noite toda ensaiando o que ia dizer e agora não consigo lembrar de nada. Então vamos improvisar, Alana sugeriu, tomando um gole de vinho para a coragem. Me conte sobre estes 7 anos. Como você esteve? Perdido, ele respondeu sem hesitar. Construí uma empresa de sucesso, viajei o mundo. Tive relacionamentos que não duravam porque eu comparava todas as mulheres com você. E você? Igualzinho, ela admitiu. Exceto pela parte da empresa. Ainda estou construindo a minha. Eles falaram por horas. Sobre os anos perdidos. Sobre os sonhos que haviam adiado. Sobre as pessoas que se tornaram. Henrique contou sobre como cuidara da mãe durante sua recuperação. Como o medo de perdê-la o havia feito reavaliar o que realmente importava na vida. Alana falou sobre como havia canalizado sua dor na carreira. Como havia aprendido a se bastar. Mas também como havia se fechado para possibilidades de felicidade real. Eu fiquei com tanta raiva de Eduardo, Henrique disse quando o assunto chegou ao melhor amigo que os havia separado. Quando descobri o que ele havia feito, quase acabei com nossa amizade. Mas ele disse que estava tentando me proteger, que achava que você não era séria sobre o nosso relacionamento. E você acreditou nele? Na época, sim. Eu estava confuso. Magoado porque você havia desaparecido sem me dar uma chance de explicar. Pensei que talvez ele estivesse certo, que talvez você não me amasse tanto quanto eu pensava. Alana sentiu uma pontada de dor ao imaginar Henrique duvidando do amor dela. Eu te amava tanto que doía fisicamente,
Ela disse. Você era meu futuro, meus planos, meus sonhos. Quando você não apareceu, foi como se alguém tivesse apagado minha vida inteira. A mão de Henrique se estendeu sobre a mesa, tocando a dela gentilmente. Desculpe, ele disse. Desculpe por tudo. Eu também, Alana respondeu. Desculpe por ter fugido, por não ter te dado uma chance de explicar. Éramos jovens, Henrique disse. Cometemos erros. E agora? Ela perguntou, a pergunta que havia ficado suspensa no ar durante toda a noite. O que fazemos com isso? Henrique interlaçou os dedos com os dela, e Alana sentiu aquela familiar corrente elétrica percorrer seu braço. Tentamos de novo, ele disse, devagar. Como duas pessoas que se conhecem, mas também se descobriram diferentes, sem pressão, sem expectativas irreais. Tenho medo, Alana admitiu. Eu também, ele disse. Mas tenho mais medo de não tentar. Eles saíram do restaurante depois da meia-noite, caminhando lentamente pela rua iluminada. Henrique ofereceu o braço, e Alana aceitou, sentindo-se como uma adolescente em seu primeiro encontro. Posso te levar em casa? Ele perguntou quando chegaram ao carro. Durante todo o trajeto, eles conversaram sobre coisas simples. Música, livros, lugares que queriam conhecer. Era surreal como era fácil falar com ele. Como se os 7 anos de separação tivessem sido apenas um pesadelo do qual finalmente haviam acordado. Quando chegaram ao prédio de Alana, nenhum dos dois fez menção de sair do carro. Obrigada pelo jantar, ela disse. Obrigado por aceitar. Ele respondeu. Eles se olharam no silêncio do carro, e Alana sentiu como se estivesse de volta aos 23 anos, quando um olhar de Henrique era suficiente para fazer seu coração disparar. Ele se inclinou levemente, e ela percebeu que ele ia beijá-la. Por um instante, ela quase se entregou. Quase deixou que os lábios dele tocassem os seus, que o passado e o presente se encontrassem naquele beijo. Mas no último segundo, ela recuou. Ainda não. Ela sussurrou. Preciso de tempo. Henrique assentiu, embora a decepção fosse visível em seus olhos. Quanto tempo você precisa? Não sei, apenas... tempo. Tudo bem, ele disse, tocando gentilmente o rosto dela. Tenho esperado 7 anos. Posso esperar mais um pouco. Nas semanas que se seguiram, eles começaram a se redescobrir. Henrique a convidava para almoços casuais, passeios nos fins de semana, exposições de arte que sabiam que ela gostaria. Alana aceitava alguns convites e recusava outros, testando seus próprios limites, tentando entender se conseguia confiar nele novamente. O projeto da empresa avançava, e trabalhar juntos se tornou mais fácil. Havia ainda uma tensão entre eles, mas agora era uma tensão diferente. Não de ressentimento, mas de possibilidades não exploradas. Henrique respeitava o espaço que ela havia pedido, mas seus olhos a seguiam durante as reuniões. E Alana se pegava observando as mãos dele enquanto ele falava, lembrando-se de como era ser tocada por elas. Foi Lúcia quem a confrontou sobre sua indecisão. Você está se escondendo atrás do medo, ela disse uma tarde, enquanto tomavam café no escritório. É óbvio que vocês ainda se amam. É óbvio que ele está arrependido e que a situação foi um mal-entendido. O que mais você precisa? Garantias, Alana respondeu. Garantias de que não vou me machucar de novo. Ninguém pode te dar essas garantias, Ana. O amor sempre envolve risco. A questão é se vale a pena correr esse risco. Naquela noite, Alana ficou acordada até tarde, olhando para o teto e tentando organizar seus pensamentos. Lúcia estava certa. Ela estava se escondendo. Havia construído muros tão altos ao redor do seu coração que nem ela mesma conseguia mais encontrar o caminho de volta à vulnerabilidade. A decisão veio de forma inesperada, durante uma chuva de terça-feira. Alana estava trabalhando tarde no escritório quando seu telefone tocou. Era Henrique, e sua voz soava estranha. Alana, você pode vir aqui, por favor? O que aconteceu? Ela perguntou, sentindo uma pontada de preocupação. É difícil explicar pelo telefone. Você pode vir?
30 minutos depois, Alana estava no apartamento de Henrique pela primeira vez em 7 anos. Ele abriu a porta com os olhos vermelhos e uma expressão de dor que a assustou. O que aconteceu? Ela repetiu. Eduardo morreu. Ele disse simplesmente. Infarto. Foi muito rápido. Alana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eduardo, apesar de tudo que havia feito, era parte da história deles. Era o homem que os havia separado, mas também era o melhor amigo de Henrique desde a adolescência. Henrique, sinto muito, ela disse. E antes que pudesse pensar 2 vezes, estava em seus braços, oferecendo o conforto que ele precisava. Ele chorou contra seus cabelos, e ela o segurou enquanto ele processava a perda. Não havia mais mágoa entre eles naquele momento, apenas 2 seres humanos compartilhando dor e encontrando consolo um no outro. Ele me procurou na semana passada, Henrique disse quando se acalmou. Queria se desculpar pelo que havia feito. Disse que estava com medo de morrer sem resolver isso. Ele estava doente? Problemas no coração há alguns meses. Ele sabia que estava vivendo no tempo emprestado. Henrique suspirou profundamente, afundando no sofá. Ele me contou tudo, Alana. Como havia planejado nos separar desde o início. Como pensou que estaria me protegendo de um casamento que ele achava que não duraria. Alana se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para oferecer apoio. E como você se sente em relação a isso? Confuso, com raiva, triste, grato que ele tenha me contado a verdade antes de morrer. Henrique passou as mãos pelos cabelos, um gesto que ela conhecia tão bem. Ele disse que te admirava no final, que você havia se tornado uma mulher forte e independente, e que talvez ele tivesse se enganado sobre nós. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Alana. Não por Eduardo, mas pela complexidade dos sentimentos humanos, por como as pessoas machucam umas às outras, tentando proteger quem amam. Sabe o que mais ele disse? Henrique se virou para olhá-la. Ele disse que eu deveria lutar por você, que se eu realmente te amava, deveria provar que mudamos, que somos diferentes das pessoas que éramos há 7 anos. E você acha que mudamos? Alana perguntou, sua voz quase um sussurro. Henrique a estudou por um longo momento, seus olhos castanhos penetrando os dela como se tentasse ler sua alma. Eu sei que sim. Você não é mais a menina de 23 anos que se deixaria abalar completamente por uma decepção amorosa. E eu não sou mais o jovem que deixaria outras pessoas tomarem decisões sobre minha vida. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e medos não verbalizados. Do lado de fora, a chuva continuava caindo, criando uma trilha sonora melancólica para aquele momento de revelações. Henrique, Alana começou, sua voz trêmula. Tenho medo de que isso seja apenas nostalgia, de que estejamos tentando recriar algo que já morreu há muito tempo. Também tenho esse medo, ele admitiu. Mas tenho mais medo de descobrir, daqui a mais alguns anos, que deixamos o amor verdadeiro escapar por causa do medo. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade iluminada sob a chuva. Quer saber uma coisa? Durante todos esses anos, eu mediava meu interesse por outras mulheres pela intensidade do que sentia por você, e nenhuma jamais chegou nem perto. Alana sentiu o coração acelerar. Ela sabia exatamente do que ele estava falando, porque havia feito a mesma coisa. Cada homem que conhecera era inconscientemente comparado a Henrique, e todos saíam perdendo. Eu nunca consegui amar ninguém de verdade depois de você, ela confessou, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Tive relacionamentos, claro, mas sempre mantinha uma parte de mim protegida, sempre esperando ser abandonada. Henrique se virou para ela, e a intensidade em seus olhos a fez estremecer. Então me deu uma chance de consertar isso. Me deu uma chance de te mostrar que desta vez é para sempre. Como? Ela perguntou, levantando-se também. Como posso ter certeza de que não vamos nos machucar novamente? Não pode, ele disse aproximando-se lentamente. Assim como eu não posso ter certeza,
Mas posso te prometer que desta vez vou lutar, que não vou deixar ninguém decidir nosso destino por nós, que se houver problemas, vamos enfrentá-los juntos. A distância entre eles diminuía a cada palavra, e Alana sentia como se estivesse sendo hipnotizada. O cheiro dele, a familiaridade de sua presença, a forma como seus olhos a estudavam com aquela mistura de desejo e ternura que ela se lembrava tão bem. Alana, ele sussurrou quando estavam a poucos centímetros um do outro. Posso te beijar? Desta vez, ela não recuou. Todos os muros que havia construído ao redor do coração pareceram desmoronar de uma vez, quando ela assentiu levemente com a cabeça. O beijo foi tudo o que ela havia se esquecido que podia ser. Não foi apenas o encontro de dois lábios, mas o reconhecimento de duas almas que haviam passado anos procurando uma pela outra. Foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando se aquilo era real. Mas quando Alana entrelaçou os braços ao redor do pescoço dele, o beijo se aprofundou, carregado de 7 anos de saudade e palavras não ditas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Henrique apoiou a testa na dela, e Alana podia sentir o coração dele batendo acelerado contra seu peito. Eu te amo, ele disse, as palavras saindo como uma oração. Nunca parei de te amar. Eu também te amo, ela respondeu, finalmente permitindo-se sentir a verdade que havia enterrado sob camadas de mágoa e orgulho. Deus, como eu te amo. Eles passaram a noite conversando. Henrique fez café e eles se acomodaram no sofá, ela aninhada em seus braços como se nunca tivessem se separado. Falaram sobre os sonhos que haviam adiado, os planos que precisavam refazer, as feridas que ainda precisavam cicatrizar completamente. Quero fazer as coisas certas desta vez, Henrique disse brincando com os cabelos dela. Quero te cortejar de novo. Quero que tenhamos tempo para nos redescobrir como as pessoas que somos hoje. Sem pressa, Alana concordou, sentindo-se mais em paz do que havia se sentido em anos. Temos todo o tempo do mundo. Quando o primeiro raio de sol começou a se infiltrar pelas cortinas, Alana percebeu que havia adormecido em seus braços. Acordou com Henrique a observando, um sorriso suave nos lábios. Bom dia, linda, ele disse, e a familiaridade da saudação a fez sorrir. Bom dia, ela respondeu, esticando-se como um gato preguiçoso. Que horas são? 6 da manhã. Você tem reunião hoje? Alana gemeu, lembrando-se de seus compromissos profissionais. Tenho, mas não quero sair daqui. Então não saia, Henrique sugeriu beijando a parte superior da sua cabeça. Remarque suas reuniões. Vamos passar o dia juntos. Por um momento, a Alana responsável e workaholic quis protestar, mas então ela olhou para Henrique, para o homem que havia sido o grande amor de sua vida e que agora estava de volta, e decidiu que por uma vez na vida ia colocar a felicidade pessoal em primeiro lugar. Tudo bem, ela disse pegando o telefone, mas você vai ter que me levar em casa para eu me trocar. Não posso passar o dia inteiro com a roupa de ontem. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique valeu qualquer reorganização de agenda. Os próximos meses foram como viver em um sonho. Henrique cumpriu sua promessa de cortejá-la adequadamente. Ele a levava para jantares românticos, passeios no parque, exposições de arte, mandava flores para seu escritório sem motivo específico. Deixava bilhetes carinhosos em sua bolsa quando ela não estava olhando. Lembrava de datas importantes que ela nem sabia que ele havia decorado. Mas mais do que os gestos românticos, era a forma como eles conversavam. Horas e horas falando sobre tudo e nada, descobrindo como haviam mudado, quais sonhos permaneciam os mesmos e quais haviam evoluído. Henrique falava sobre como queria expandir sua empresa para projetos de habitação social, uma paixão que havia desenvolvido depois de trabalhar com comunidades carentes. Alana compartilhava seus planos de abrir seu próprio escritório, focado em arquitetura sustentável. Poderíamos trabalhar juntos, Henrique sugeriu uma noite, enquanto caminhavam pela orla da praia.
Projetos que combinem habitação social com sustentabilidade. Seria incrível, Alana admitiu, imaginando as possibilidades. Mas não quero que as pessoas pensem que só consegui oportunidades porque namoro você. Quem se importa com o que as pessoas pensam? Ele parou de andar e se virou para ela. Você é uma arquiteta brilhante, com ou sem mim. Se trabalharmos juntos, será porque somos uma boa equipe profissional, não apenas pessoal. 6 meses depois de se reencontrarem, Henrique a surpreendeu com uma viagem de fim de semana para uma pousada na montanha. Era o tipo de lugar que eles costumavam sonhar em visitar quando estavam noivos. Uma casa de pedra aconchegante, com lareira, cercada por natureza e silêncio. É lindo, Alana disse, observando a vista da varanda do quarto. Como você encontrou este lugar? Minha mãe me recomendou. Henrique respondeu, abraçando-a por trás. A propósito, ela quer te ver. Alana sentiu um frio na barriga. Dona Helena havia gostado muito dela no passado. Mas 7 anos se passaram, e ela era, indiretamente, o motivo pelo qual o casamento havia sido cancelado. Ela ainda deve estar brava comigo, Alana murmurou, por ter desaparecido sem deixar você explicar. Na verdade, ela está brava com Eduardo, e comigo, por não ter ido atrás de você mais cedo. Henrique a virou em seus braços. Ela disse, e cito textualmente: se você deixar aquela menina escapar de novo, eu mesmo vou atrás dela e conto todos os seus segredos embaraçosos da infância. Alana riu, sentindo parte da tensão se dissipar. Quando ela quer nos ver? Que tal amanhã? Ela mora a apenas 2 horas daqui. A visita à Dona Helena foi melhor do que Alana havia esperado. A mulher mais velha a recebeu com lágrimas nos olhos e um abraço apertado. Minha menina, ela disse, segurando o rosto de Alana entre as mãos. Como você está linda e forte. Henrique me contou tudo que você conquistou. Estou tão orgulhosa. Durante o almoço, Dona Helena contou como havia se sentido culpada todos esses anos, sabendo que seu derrame havia sido indiretamente responsável pela separação deles. Não foi culpa sua, Alana disse firmemente. Foi uma série de mal-entendidos e decisões erradas. O importante é que estamos juntos agora. E estão pensando em casar de novo? Dona Helena perguntou com a sutileza de um trator, fazendo Henrique quase engasgar com o vinho. Mãe, ele protestou, mas estava sorrindo. O quê? A mulher se defendeu. Não estou ficando mais nova e quero netos para mimar antes de morrer. Alana corou, mas riu. Dona Helena, estamos levando as coisas devagar desta vez. Devagar é bom, a mulher concordou. Mas não muito devagar. Vocês já perderam 7 anos. Na viagem de volta, Alana ficou pensativa. A pergunta de Dona Helena havia plantado uma semente em sua mente, e ela se perguntava se também estava pensando em casamento. A ideia não a assustava mais como no início do relacionamento. Na verdade, começava a lhe parecer natural, inevitável. No que você está pensando? Henrique perguntou, notando seu silêncio. Em nós, ela respondeu honestamente. Em como é estranho como algumas coisas parecem destinadas a acontecer, não importa quantos obstáculos apareçam no caminho. Você acredita em destino? Ele perguntou curioso. Não sei. Mas acredito que algumas pessoas são feitas uma para a outra e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. 1 ano após se reencontrarem, o projeto que os havia reunido estava sendo inaugurado. Era um complexo residencial sustentável, voltado para famílias de classe média, com toda a sofisticação arquitetônica que Alana havia sonhado e toda a funcionalidade social que Henrique priorizava. A festa de inauguração estava acontecendo no próprio empreendimento, e Alana se sentia orgulhosa ao ver pessoas caminhando pelos espaços que havia projetado, comentando sobre os detalhes que havia pensado com tanto carinho. Estou orgulhoso de você, Henrique disse aparecendo ao seu lado com 2 taças de champanhe. Orgulhosa de nós, ela corrigiu. Foi um trabalho em equipe. É mesmo, ele concordou, mas havia algo diferente em sua voz.
uma nervosidade que ela não conseguia identificar. "Está tudo bem?" ela perguntou. "Você parece estranho." "Só nervoso com a apresentação." Ele mentiu, mas Alana o conhecia bem demais para acreditar. A apresentação correu perfeitamente. Henrique falou sobre a visão da empresa, Alana explicou os conceitos arquitetônicos, e ambos foram aplaudidos calorosamente pelos convidados. Mas quando os speeches terminaram, em vez de se misturar com os convidados, Henrique pediu a atenção de todos novamente. "Desculpem interromper a festa", ele disse, sua voz ecoando pelo microfone. "Mas há algo mais que preciso fazer aqui hoje." Alana o olhou confusa, sem entender o que estava acontecendo. Então, para seu completo choque, Henrique se ajoelhou bem ali, no meio da multidão, e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. O salão ficou em completo silêncio. "Alana Figueira", ele disse, sua voz carregada de emoção. "Há 8 anos eu deveria ter feito esta pergunta em uma igreja, cercado por nossa família e amigos. O destino quis que não fosse assim, mas talvez fosse melhor deste jeito. Talvez precisássemos nos perder para nos encontrarmos de novo como as pessoas que somos hoje." Alana levou a mão à boca, sentindo as lágrimas começarem a escorrer. Ela não conseguia acreditar que estava acontecendo de novo, mas desta vez era diferente. Desta vez, ela sabia, com certeza absoluta, que ele não fugiria. "Você é minha parceira na vida e no trabalho, minha melhor amiga, meu grande amor. Você me faz querer ser um homem melhor e me dá coragem para sonhar com um futuro que parecia impossível." Henrique continuou, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante simples e elegante. "Quer casar comigo, de novo, pela primeira vez, do jeito que deveria ter sido?" O silêncio no salão era absoluto. Todos os convidados prenderam a respiração, esperando a resposta. Alana olhou para Henrique ajoelhado à sua frente, seus olhos castanhos brilhando de esperança e amor, e sentiu como se todos os pedaços quebrados de sua vida finalmente estivessem se encaixando no lugar certo. "Sim", ela disse, sua voz saindo como um sussurro, então mais alto. "Sim, eu aceito." O salão explodiu em aplausos e gritos de alegria. Henrique se levantou e colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Depois a beijou como se fosse a primeira e última vez. "Eu te amo", ele sussurrou contra seus lábios. "Eu também te amo", ela respondeu, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Para sempre desta vez." O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da casa de Dona Helena. Apenas família e amigos mais próximos estavam presentes. Alana usou um vestido simples de renda branca, e Henrique não conseguia parar de sorrir. Lúcia foi sua madrinha, e não perdeu a oportunidade de fazer um discurso emocionante sobre segundas chances e amor verdadeiro. Dona Helena chorou durante toda a cerimônia, e até mesmo os convidados mais compostos se emocionaram quando o padre perguntou se havia algum impedimento para o casamento. Houve um silêncio tenso por um segundo, uma memória involuntária do casamento anterior. Mas então Henrique segurou firme a mão de Alana e disse alto e claro: "Não há nada nem ninguém que possa nos separar novamente. Com a graça de Deus, eu os declaro marido e mulher", o padre anunciou. "Pode beijar a noiva." E quando Henrique beijou Alana sob uma chuva de pétalas de rosa, ambos souberam que desta vez era para sempre, que haviam encontrado o caminho de volta um para o outro, e que nada mais poderia separá-los. 2 anos depois, eles estavam sentados na varanda de sua nova casa, projetada por Alana e construída pela empresa de Henrique, observando o pôr do sol enquanto ela acariciava sua barriga de 6 meses de gestação. "Como vamos chamar?" Henrique perguntou, colocando a mão sobre a dela. "Se for menina, Helena, em homenagem à sua mãe", Alana disse. "E se for menino?" "Eduardo", Henrique respondeu após uma pausa. Apesar de tudo, ele fazia parte da nossa história, e no final, ele nos ajudou a ficar juntos. Alana assentiu, achando adequado que a criança levasse o nome do homem que havia quase destruído, mas indiretamente salvado, o amor deles. "Acha que vamos ser bons pais?"
Ela perguntou, uma insegurança que ainda a visitava às vezes. Acho que vamos ser pais que se amam. Henrique respondeu, beijando sua têmpora. E isso já é meio caminho andado. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados, Alana pensou em como a vida tinha formas misteriosas de consertar o que parecia irreparavelmente quebrado. Ela havia passado anos acreditando que o amor era uma ilusão, que finais felizes só existiam em filmes. Mas ali, nos braços do homem que a havia amado através do tempo e da distância, com um bebê crescendo em seu ventre e uma vida inteira de possibilidades à frente, ela finalmente compreendeu que às vezes o amor simplesmente encontra um jeito. E às vezes, entre o ódio e o beijo, existe um espaço para o perdão, um espaço para recomeçar, um espaço para descobrir que algumas histórias de amor são fortes demais para terminarem com um simples fim. Que história emocionante, não? Alana e Henrique nos mostram que, às vezes, o amor não é apenas sobre os momentos felizes, mas também sobre os desafios, os perdões e os recomeços. Depois de tanto tempo e dor, será que um amor verdadeiro pode mesmo florescer? Se você gostou, se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.